Presidente Bolsonaro está nos Estados Unidos. Nesta terça-feira, será recebido pelo presidente norte-americano Trump. Relações comerciais e a situação da Venezuela na pauta. Neste momento, chegando dois destaques dos Estados Unidos na visita de Bolsonaro. Bolsonaro assina acordo para Estados Unidos lançarem satélites a partir do Brasil. E Bolsonaro dispensa visto de turistas dos Estados Unidos, Japão, Canadá e Austrália. Bem, a data tem que ser lembrada, 5 anos da Operação Lava Jato. Será que melhorou o combate à corrupção? Em 5 anos de operações policiais midiáticas, a Lava Jato estabeleceu novos parâmetros na justiça brasileira, especialmente na área criminal. Testemunhas foram levadas à delegacia a contragosto com a novidade da condução coercitiva. Criticados por parte dos juristas, os acordos de colaboração, as chamadas delações premiadas, passam de 300. Foram fechados ainda 13 acordos de leniência, a delação das empresas. No total, a operação soma 545 prisões, mais de 1.600 mandados de busca e 251 condenações contra quase 200 pessoas. As penas somam quase 3.000 anos de prisão. O estopim de tudo, o doleiro Alberto Youssef, o primeiro a assinar uma delação premiada no país, cumpriu a pena prevista no acordo com a Justiça e hoje opera novamente no mercado de câmbio. Entre os nomes de destaque presos estão o ex-deputado Eduardo Cunha, o ex-governador do Rio Sérgio Cabral e os ex-ministros petistas Antônio Palocci e José Dirceu, além, é claro, do ex-presidente Lula. No Paraná, principal braço da operação, ainda não há um balanço fechado. Os pedidos de ressarcimento passam de 40 bilhões. No Rio de Janeiro, a Lava Jato recuperou até agora pouco mais de 700 milhões de reais. Os procuradores encarregados da operação chegaram a criar uma fundação controlada por eles mesmos para administrar 2,5 bilhões de reais que seriam usados contra a corrupção. O ministro Alexandre de Moraes suspendeu ontem o acordo entre a Força-Tarefa da Lava Jato e a Justiça norte-americana e determinou que o dinheiro seja bloqueado e que só possa ser utilizado com autorização do STF. Em outra decisão, na quinta-feira, o Supremo decidiu por 6 votos a 5 que crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, quando ligados ao Caixa 2, serão julgados pela Justiça Eleitoral, o que tira boa parte das investigações das mãos do Grupo de Curitiba. O Ministério Público se queixou de que a decisão pode colocar em risco a Operação Lava Jato pela falta de estrutura da Justiça Eleitoral, diante de investigações complexas. Os 5 anos de operações da Lava Jato, acompanhadas pela imprensa, levaram seu principal nome, o juiz Sérgio Moro, a ministro da Justiça e Segurança Pública do atual governo. O substituto dele é o juiz Luiz Antônio Bonatti. 5 anos da Lava Jato. Será sepultado nesta terça-feira pela manhã no cemitério de Exaporã o corpo da bancária Sandra Silveira da Silva, 45 anos de idade. Ela morreu num grave acidente na noite deste domingo na rodovia Marília Assis, município de Exaporã. O carro que ela dirigia, um GM Classic, bateu de frente com um Gol de Santa Bárbara do Oeste. Você vê aí os veículos. Sandra Silveira morreu no local e também a motorista do outro veículo do Gol, Rosângela Luiz Balbi, de pouco mais de 50 anos de idade, também foi vítima fatal. Então, 2 mulheres morreram neste grave acidente que aconteceu na noite deste domingo. A rodovia SP-333, ela já está atuando de forma concedida, ou seja, a Entrevias está comandando exatamente a administração. O que a população cobra é a duplicação, principalmente nesse trecho entre Marília até a fronteira com o norte do Paraná. Agora, a Entrevias está anunciando lombadas eletrônicas para o controle da velocidade, inclusive no trecho que passa pela zona norte de Marília. Aliás, os moradores daquela região da fazenda do estado conseguiram manter a liminar e não pagar pedágio. A decisão, por enquanto, está sendo mantida pela Justiça. Saúde pública.
Março é o mês de alerta à endometriose. As mulheres têm que ficar atentas em relação a essa questão. Por isso, especialista fala aqui no quadro sobre a doença, a sua gravidade e suas consequências. Confira. De cada 10 mulheres, 1 a 2 pode ter essa doença ginecológica chamada endometriose, que causa dor e dificuldade para engravidar. Esse vídeo vai te ajudar a saber se você pode ser uma delas e o que fazer. Eu vou resumir aqui então os assuntos mais importantes para explicar um pouco sobre essa doença chamada endometriose. Eu vou falar então primeiro sobre o que é a doença, quais os sintomas que ela causa, como é que a gente pode fazer o diagnóstico preciso das mulheres que têm endometriose e quais são os princípios básicos do tratamento. Então, primeiro, o que é essa endometriose? O endométrio é a parte interna do útero. É aquilo que todos os meses é estimulado ao longo do ciclo menstrual e que ao final do ciclo, quando a gestação não ocorreu, aquilo descama e se torna menstruação. Por vários motivos, esse endométrio pode aparecer fora do útero, na parte externa dele e pegando também os outros órgãos da pelve feminina. E isso é a doença da endometriose. Esse tecido de endométrio fora do lugar causa um processo de inflamação. E essa inflamação leva à dor e também causa muitas aderências entre os ovários, as trompas, o útero, o intestino e outros órgãos. E esse processo de aderências compromete muito a função das trompas, das tubas uterinas, e por isso também leva à infertilidade. O que sente então a mulher que tem endometriose? A maioria das mulheres com a doença tem muitos sintomas. Existe uma porcentagem pequena que pode ter doença avançada, extensa e sentir quase nada, mas a maioria das mulheres vai ter basicamente dor e também podem ter dificuldade para engravidar. Como é essa dor? Ela é principalmente a cólica menstrual intensa, muitas vezes uma cólica que a mulher já sente desde a adolescência e que vai se agravando ao longo dos anos. A dor na relação sexual, uma dor profunda durante a relação sexual, também é típica da endometriose, e a chamada dor pélvica crônica, que é a dor que a mulher sente na parte inferior do abdômen, na pelve, não relacionada à menstruação. Então, a maioria das mulheres com endometriose tem dor direto que se agrava no período menstrual, mas existe uma variação entre esses sintomas todos. As mulheres com quadros mais graves podem ter inclusive dor para evacuar, dor durante a micção, porque a endometriose pode também infiltrar, invadir o intestino, a bexiga, os órgãos urinários. Então esses sintomas também podem aparecer. Geralmente eles se agravam no período menstrual dessas mulheres. E como eu falei, tem uma porcentagem pequena que pode ter quase nenhum sintoma e a gente só identifica quando faz o exame. Bom, falando então agora sobre o diagnóstico. Como é que a gente consegue fazer o diagnóstico acertado, preciso da doença? Essa é uma das mensagens mais importantes do vídeo. Os exames de rotina, o ultrassom transvaginal comum, a própria ressonância não feita de forma especializada não diagnostica endometriose, na maioria das vezes. Isso é um ponto muito importante, porque isso tem vários estudos que comprovam em vários países do mundo, inclusive aqui no Brasil. Tem um estudo do ano passado, 2015, do Canadá, que mostrou que entre um grupo de mulheres que tiveram depois endometriose confirmada, que tinham dor, de cada 4, 3 tinham exames normais, tinham exames de rotina feitos que não mostravam nem sugeriam a doença. Então, a endometriose pode ser diagnosticada por exame de imagem? Pode sim. E isso é uma coisa mais recente. E esse exame tem que ser especializado. O que é o exame especializado? Ele tem que ser feito com um preparo específico para facilitar a identificação da doença e, principalmente, tem que ser feito por uma equipe especializada de radiologistas. Isso é uma área que nem é da nossa área de ginecologistas. São os médicos que trabalham com diagnóstico por imagem e alguns deles têm especialização em fazer diagnóstico de endometriose. O exame pode ser o ultrassom especializado, que é feito geralmente com preparo intestinal, ou a ressonância magnética, mas que seja feita por uma equipe que tem experiência nisso. O exame bem feito tem
comprovado na literatura médica aproximadamente 96 a 98% de acerto no diagnóstico, de acurácia diagnóstica. Só que, mais uma vez, os exames comuns não é esperado que eles vejam. Eles podem até mostrar, principalmente a endometriose do ovário. O exame comum de rotina pode mostrar um cisto de ovário que pareça de endometriose. Mas a endometriose de verdade, que é a endometriose profunda, que causa dor de verdade, geralmente o exame é normal. Esse exame especializado, então, tem que ser feito por pessoas especializadas. E esse é o exame ideal. Todas as pacientes, idealmente, quando existe a suspeita de endometriose, deveriam ser submetidas a um bom exame. Eu não sei como é Brasil afora, acredito que não tem. Eu tenho muito poucos lugares que exista essa opção. Mesmo aqui em São Paulo, são poucos centros especializados que têm radiologistas experientes em fazer diagnóstico por imagem da endometriose. Bom, falando agora então sobre o tratamento. Na mulher que a gente confirmou por um bom exame de imagem a presença de endometriose, ela precisa ser operada? Nem sempre. Isso é uma outra mensagem muito importante. Nem todo mundo que tem sintomas da doença precisa ser operado. A tendência do mundo todo, dos principais centros que tratam de endometriose, com os maiores especialistas do mundo, a tendência é cada vez menos se fazer a chamada laparoscopia diagnóstica, ou seja, a cirurgia de laparoscopia só para ver, para confirmar o diagnóstico. Por quê? Isso mudou por causa da evolução dos exames de imagem. Então, o ideal é que a mulher faça um bom exame de imagem adequado e, dependendo dos locais onde ela tem a lesão, da extensão, da gravidade dessa endometriose, isso seja avaliado por um especialista para saber se o tratamento é cirúrgico ou não, porque o tratamento pode ser só com medicamento. Isso também está comprovado na literatura que mais ou menos 2/3 das mulheres melhoram da dor só usando medicamentos. Os medicamentos são a pílula contraceptiva, alguma pílula ou alguma variação da pílula, os equivalentes. De modo geral, alguma coisa que bloqueie o ciclo menstrual. E uma porcentagem significativa vai melhorar. E a gente pode continuar só acompanhando, ela fica bem da dor, a gente sabe que isso não trata a doença, mas não tem problema, a gente continua acompanhando a doença com os exames de imagem e ela pode continuar sendo acompanhada só com tratamento clínico, medicamentoso. Existem situações específicas que indicam a cirurgia. A mais comum delas é a mulher que tem bastante sintoma, que tentou tratamento com remédio, com pílula, algum equivalente e não melhorou. Essa tem indicação de operar. Existem outras situações específicas de alguns lugares onde a endometriose pode estar, que também indicam a cirurgia sempre. Por exemplo, o cisto de endometriose maior do que 3 a 4 centímetros, a endometriose que pega o intestino delgado, que é chamado o ilho, ou quando está no apêndice, quando está na via urinária, na bexiga, perto dos ureteres, são situações em que a cirurgia é indicada. Mas mesmo os casos de endometriose intestinal, no chamado reto sigmoide, que é a porção final do intestino, é o local mais comum onde a endometriose pode infiltrar e nem sempre a cirurgia é indicada. A cirurgia, idealmente, deve ser feita por laparoscopia. A acurácia, a sensibilidade, a capacidade da laparoscopia resolver o problema é muito maior do que com a cirurgia convencional. E é uma cirurgia tecnicamente complexa, das cirurgias mais difíceis, justamente pelo que eu falei no começo. A endometriose é uma doença que causa infiltração, aderência dos órgãos, então não é fácil de operar a endometriose. Por isso, idealmente, a paciente que tem indicação cirúrgica deve ser operada por equipes que são especializadas e que têm experiência nisso. A eficácia da cirurgia, quando é bem indicada, é muito alta. A maioria das mulheres melhora muito dos sintomas. A gente tem mais de 90% aproximadamente de melhora da dor, dos sintomas todos. A cirurgia também tem um benefício de melhorar a fertilidade. Mas, para a mulher que especificamente tem o objetivo de engravidar por conta da endometriose, isso é uma discussão à parte, se é melhor ela ser operada ou se é melhor ela ser submetida ao tratamento de fertilização assistida, de reprodução assistida, porque a eficácia das duas é um pouco parecida, então a gente deve sempre avaliar caso a caso, individualmente. A cirurgia, como eu falei, idealmente por via laparoscópica, a recuperação tende a ser boa. Toda cirurgia tem uma taxa de complicação que de modo geral é baixa, ela é maior quando a gente precisa operar também o intestino ou a via urinária, mas de modo geral a maioria das mulheres se recupera bem, de forma rápida, e a cirurgia é bastante resolutiva. Mensagens então finais principais do vídeo. A primeira, sintomas de endometriose.
cólica menstrual, dor pélvica crônica, dor na relação sexual, dificuldade para engravidar, principalmente. Como é que a gente faz diagnóstico? Por exame de imagem especializado. Isso é uma mensagem muito importante. Tratamento pode ser com medicamentos ou cirúrgico. Como é que a gente decide por um ou por outro? Uma boa avaliação. Então essa é uma das mensagens principais também. O ideal é que na suspeita da endometriose, que toda mulher pudesse ser avaliada por um bom especialista em endometriose, que é quem vai saber indicar o exame adequado no local, que faz o exame da forma correta e indicar o melhor tratamento depois. Tá aí. Março desde alerta à endometriose. Dicas importantes. E 2 destaques da saúde. Começa dia 10 de abril a campanha de vacinação contra a gripe e Marília passa a ter 106 casos de dengue. Eliminação dos criadouros é a única forma de controle da doença. Obrigado e até a próxima. Quatro Notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília. Taust faz toda a diferença. E Menin Engenharia.